Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h33. Olá, muito bom dia para você. Hoje, uma terça-feira, 14 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui pela Rádio número 1 da região. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora são 6h34. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Grupo de brasileiros resgatados da faixa de Gaza chega a Brasília. MEC antecipa a divulgação do gabarito Enem 2023 para essa terça-feira. Prazo para recadastramento de eventos agropecuários de 2024 encerra-se no próximo dia 31 de dezembro. Mega da Virada tem premiação recorde nesse ano, 550 milhões de reais. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quarta-feira. Homem tenta acertar carros com enxada em Porangatu e é contido pela PRF. Consumidores vão antecipar a compra de Natal durante a Black Friday. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de terça-feira para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha, pousou em Brasília na noite desta segunda-feira o avião da Força Aérea Brasileira com um grupo de 32 pessoas resgatadas na faixa de Gaza, a maioria brasileiros. Eles aguardavam autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas há mais de um mês. A previsão inicial era de que a aeronave chegasse à capital às 23h30, mas ela chegou 6 minutos mais cedo, 23h24. O grupo era aguardado por autoridades na base aérea de Brasília, entre elas o presidente Lula e os ministros das Relações Exteriores Mauro Vieira e da Secretaria de Comunicação Social Paulo Pimenta. Além de 22 cidadãos brasileiros natos ou naturalizados, há 10 palestinos, 3 parentes de primeiro grau de brasileiros e 7 portadores do Registro Nacional de Imigração que devem receber status de refugiados. Eles estavam no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Yunis e de Rafah. 6h36. O Ministério da Educação surpreendeu os candidatos ao antecipar para esta terça-feira a divulgação do gabarito oficial e dos cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. O pronunciamento conjunto do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, destacou a mudança em relação à data inicialmente prevista no edital, que era 24 de novembro. Camilo Santana, em sua fala, abordou não apenas a antecipação da divulgação, mas também as medidas projetadas pelo MEC para as próximas edições do Enem. Ele enfatizou a intenção de realizar uma ampla avaliação do exame, visando reverter a tendência decrescente no número de inscritos ao longo dos últimos anos. O ministro expressou a preocupação em garantir a participação de mais concluintes do ensino médio no exame, mencionando a possibilidade de gratuidade e a articulação com estados para facilitar as inscrições. Além disso, Santana anunciou em conjunto com Palácios uma nova seleção para elaboradores de itens, marcando a continuidade dos esforços para aprimorar o processo do Enem. A previsão é de que o INEP publique um edital referente a essa seleção em janeiro de 2024. E fim de ano deve ter mais de 108 mil vagas temporárias de trabalho. Vamos saber mais a respeito dessa matéria com René Almeida. Novos se aproximam e você já deve estar pensando no merecido descanso de final de ano, não é mesmo?
Pois é, mas para quem está buscando um novo emprego, esta é a época de intensificar a procura. Neste ano, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que 108.500 vagas temporárias sejam preenchidas em todo o país. O número representa um crescimento de 5,6% em relação a 2022 e, se confirmado, será o maior dos últimos 10 anos. O economista da CNC, Fábio Bentes, comenta alguns motivos para o otimismo. A gente tem observado um recuo, uma redução da taxa de desemprego. Não só uma redução da taxa de desemprego, como um avanço do emprego formal. Só no mês de setembro foram gerados mais de 200 mil postos de trabalho formais no Brasil. Isso ajuda o varejo nessa data comemorativa. E quando a gente combina esse avanço do emprego com a desaceleração da inflação, fica mais evidente ainda a expectativa de uma expansão da massa de rendimentos, da população. Porque a gente tinha no ano passado uma inflação que chegou a ser de 2 dígitos e esse ano a gente tem uma inflação que está oscilando entre 4% e 5% no acumulado de 12 meses. Ele também inclui neste cenário positivo o recuo da taxa básica de juros e da taxa de câmbio. A pesquisa da CNC aponta que o segmento de hiper e supermercados deve ser o campeão em contratações temporárias. Em segundo lugar, aparece o setor de vestuário, o maior beneficiado pelas festas de fim de ano, com quase o dobro de faturamento. Juntos, eles devem criar mais de 70 mil vagas temporárias. Além disso, as perspectivas de efetivação são maiores neste ano. Não só por conta daquela inflação mais alta no início desse ano, no final do ano passado, mas também por conta da certeza de que a taxa de juros vai continuar caindo ao longo, pelo menos, da primeira metade do próximo ano. Isso cria condições mais favoráveis para o consumo no Brasil e se o consumo mantiver o ritmo de crescimento ou acelerar até um pouquinho nos próximos meses, é bem provável que o varejista tenha que efetivar um percentual maior do que no ano passado. Em 2022, 12,3% das vagas temporárias criadas se tornaram vagas efetivas após o Natal daquele ano. Agora, em 2023, a perspectiva é um pouquinho melhor, mais de 14% de taxa de efetivação. Conforme a CNC, o salário médio de admissão deve alcançar R$ 1.605. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. 6h40, agora 6h40, e o repórter e apresentador J. Pereira, estava nesse momento ali no quartel da Polícia Militar e também no Corpo de Bombeiros, pegando informações que daqui a pouco serão levadas ao conhecimento dos nossos ouvintes aqui no nosso quadro local. Mas o J agora nesse momento passa por um dos pontos aí da Avenida Antônio Carlos Paniagua e se deparou aí, para variar, com vários fios aí arrebentados e aí na via pública. Jota, bom dia, quais são as informações? Bom dia para você, Wesley, bom dia para você, Daliana Oliveira. Exatamente, como você disse aí, nós estamos aqui na Avenida Antônio Carlos Paniagua, onde na rotatória da estátua do Antônio Carlos Paniagua, alguns fios, esses fios provavelmente de internet e também de telefonia, eles arrebentaram, estão caídos em via pública e são fios grossos. Neste exato momento, uma dificuldade muito grande, principalmente no trânsito, tendo em vista que esses fios estão aí por atrapalhar por completo a via, A gente até solicita o auxílio aí da Superintendência Municipal de Trânsito, O pessoal, assim que entrar de serviço, dá aí um auxílio aqui para o trânsito nessa localidade, mas é um problema que vem acontecendo e um problema sério, viu, Wesley, Daliana e ouvintes, que esses postes do canteiro central da Avenida Antônio Carlos Paniagua, eles estão sendo retirados, Os postes foram passados aí para as laterais, assim como foi feito na Avenida Coqueiros, só que o trabalho de retirada desses fios está deixando a desejar. Ao longo da via onde esses postes já foram retirados, os fios estão jogados no canteiro e até mesmo no meio da pista. Só para você ter uma ideia da
daqui a pouquinho aí no nosso programa, na participação aí dentro do jornal, nós vamos falar de uma ocorrência de uma mulher que acabou se enroscando em um desses fios, e ela está entrando aí com uma medida judicial contra essas empresas. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esse detalhe. Então, para avisar você que está ouvindo a rádio neste momento e tem o costume de passar aqui pela rotatória do Antônio Carlos Paniagua, neste exato momento alguns fios, provavelmente de internet e também de telefonia, estão caídos sobre a via, impedindo e dificultando a passagem. Veículo grande não passa, o pequeno até que dá jeito, mas com muita dificuldade. Então, escolha outra rota, uma rota alternativa, para você não se atrasar e chegar mais cedo aí no seu trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta e continua a falar mais sobre esse assunto que parece pequeno, mas que traz aí um prejuízo, um transtorno muito grande à nossa sociedade. 6h43, obrigado, Jota, pelas suas informações. Já, mais detalhes aqui no nosso Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h44 agora. Antes, até quarta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia agora ampliou para sexta-feira o alerta de grande perigo para Goiás, Distrito Federal e outros 3 estados, devido à forte onda de calor que atinge pelo menos 1.100 municípios brasileiros. Anteriormente, o alerta chegava a 7 entes federativos. De acordo com o IMET, esse tipo de sobreaviso ocorre quando é esperado um fenômeno meteorológico de intensidade excepcional, com grande probabilidade de ocorrência de grandes danos e acidentes, com risco para a integridade física ou mesmo a vida humana. Aqui em Goiás, nesta terça-feira, as regiões sul e norte podem chegar aos 40 graus. Já a oeste a 41 graus. As 3 regiões tiveram máximas de 40 graus nesta segunda-feira. Não há previsão de chuva no estado, de acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás. Já na capital, o clima pode variar de 22 até 36 graus. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 15% e 70%. Os dados são os mesmos dessa segunda-feira. 6h45. As cooperativas do ramo de crédito em Goiás movimentaram cerca de 40 bilhões em 2022. O estado conta agora com 32 unidades registradas no sistema OCB Goiás, segundo o Panorama de Cooperativismo Goiano 2023, elaborado pela Universidade Federal de Goiás. A rede de atendimento passou de 279 postos e agências no primeiro trimestre de 2022 para 392 unidades nos primeiros 3 meses desse ano. Isso representa um aumento de 40,5%. 6h45 e o governo do estado está reformando a Praça Cívica em Goiânia com o objetivo de preservar a cultura e a história representadas por seus prédios, obras de arte e monumentos. Quem traz os detalhes desta reforma é Sabrina Monteiro. A tradicional Praça Cívica de Goiânia tem passado por reformas nos últimos meses. Com o objetivo de levar vida para o centro da capital, o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, passou a investir nessa parte da cidade, que carrega tanta história do município. Olha, nós começamos pela revitalização das fachadas. Fachada aqui do Marieta Teles, fachada do antigo prédio da PGE e também a fachada do Palácio das Esmeraldas. Na sequência, nós vamos fazer o restauro completo do Museu Zoroastro Arteaga e também do prédio da antiga PGE, onde lá vai ficar parte do administrativo da Secretaria de Estado da Cultura. Nesta primeira etapa, nós fizemos um investimento de 3,5 milhões. Então, as pessoas que passam aqui pela Praça Cívica já conseguem ver o resultado desse investimento, já conseguem ver os prédios muito mais bem cuidados. Todos os detalhes foram pensados para manter o padrão arquitetônico original dos prédios e fazer com que a história de Goiânia seja celebrada de uma forma que valorize ainda mais a arte e a cultura. Cada prédio, cada obra tem um escopo particular. Então, Marieta hoje e as sedes, a gente vai fazer o restauro das fachadas. O Palácio das Esmeraldas, o restauro da fachada, ele já tem um escopo diferente porque é uma pintura específica, um acabamento específico. A gente tem vários prédios, não só prédios, né? Mas equipamentos mesmo aqui em Goiânia, na época que eles utilizavam o que a gente chamava de pó de pedra, só que era feito uma técnica diferente, os pedriscos eram um pouco maiores e ficava brilhando, então dava um tom muito bonito.
Hoje, o que é mais aproximado dessa técnica, porque a gente realmente não tem hoje mão de obra que faça a técnica como era feito originalmente mesmo, é o fulgê, que é o pó de pedra mais fininho. Melissa Martins, gerente de fiscalização e manutenção do patrimônio cultural, falou sobre o levantamento feito para a elaboração do projeto e disse que garantir acessibilidade é uma das prioridades dos profissionais envolvidos na reforma. Nós fizemos, junto ao IFAM, pesquisas e conversas, e aí o IFAM ele elaborou um estudo cromático, né, que foi uma pesquisa de estudo das cores dos edifícios Art Deco aqui no município de Goiânia. E na reforma completa dos edifícios, no restauro completo dos edifícios, a gente vai contemplar no escopo, né, a acessibilidade de todos os edifícios aqui que a gente vai fazer a obra, né. A Mônica, que tem um comércio na praça, diz estar surpresa com a obra. Da forma que está ficando, bem atrativo mesmo, diferente, uma coisa bem inovadora. O Emerson mora em Leopoldo de Bulhões e veio visitar Goiânia com a família. A notícia sobre a revitalização da Praça Cívica agradou os visitantes. Cultura é importante, ainda mais você sabe em Goiânia, né? Goiás é um lugar de cartão postal da cidade. Essa praça aqui, igual eu falei, a primeira vez que eu venho nela, eu conheço há muitos anos, é cartão postal da cidade. Revitalizando esses prédios, dando mais conforto, mais segurança e também mais beleza para eles, nós conseguimos atrair mais público. Então é realmente que a população goiana, a população goianiense tenha mais o hábito de frequentar nossas bibliotecas, nossos museus, toda a nossa programação cultural que é tão rica e tão vasta, e às vezes as pessoas vão para outros estados para consumir esse tipo de cultura, mas ela está aqui extremamente rica e, assim, não perde para a cultura de nenhum outro estado. Sabrina Monteiro, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h49 agora. E Aníbal Moreno chegou nesta segunda-feira ao Brasil para finalizar o seu acerto com Palmeiras. O meio-campista vai se transferir do Racing da Argentina no fim da temporada. O Verdão aproveitou a pausa dos campeonatos da data FIFA para realizar exames médicos e concluir a burocracia do negócio. O volante de 24 anos será o primeiro reforço para o ano que vem e vai passar parte da semana em São Paulo. Assim que acertar o que resta, ele voltará a Buenos Aires. A contratação de Aníbal custará $7 milhões, algo em torno de 34,4 milhões de reais, fixos ao Palmeiras, além de mais $1 milhão, algo em torno de 4 milhões e 900 mil reais em bônus. Em busca de um camisa 5 desde a venda de Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra no início do ano, o Palmeiras tentou até o fim da última janela um acerto com o Racing pelo atleta. 6h50 e saiba você quais são as chances de título dos times do G6 no Brasileirão. Quem vai trazer essas contas, esses detalhes é Alexandre Figueiredo. Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro e Flamengo. Em um campeonato que parecia decidido até a rodada passada, agora todos esses clubes têm chances de ser campeão do Brasileirão. Mas qual é a probabilidade para cada um dos postulantes ao título de campeão brasileiro de 2023? Integrante do grupo Probabilidades no Futebol e professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, Gilcione Nonato Costa, destaca qual equipe tem mais chances de levar a taça. Palmeiras tem 45,4%, o Botafogo tem 28%, o Botafogo já chegou a ter 91% de chance, hoje tem 28%, e o Bragantino tem em torno de 15,9%, praticamente 16%. Por fora corre o Grêmio com 6,5%, o Flamengo com 3,5% e o Atlético Mineiro com 0,8%. Então esses três times, Grêmio, Flamengo e Atlético, correm por fora porque eles teriam que vencer todos os seus jogos e torcer por tropeços de Palmeiras, Bragantino e Botafogo. O grupo, formado por professores do Departamento de Matemática da UFMG, realiza projeções para o Campeonato Brasileiro desde 2005. Por essa razão, Costa faz um alerta sobre as probabilidades. O fato deles terem probabilidade positiva quer dizer que eles têm chance. E nisso que eles têm que acreditar. É sempre possível ser campeão e Palmeiras, Botafogo, Bragantino são, no momento, os principais candidatos. Mas eles precisam confirmar isso com as vitórias. Eles vencendo, eles voltam a ter chances reais de serem campeões.
Após 34 rodadas, o G6 do Brasileirão tem Palmeiras na liderança, com 62 pontos, Botafogo em segundo lugar e com um jogo a menos com 60 pontos, Grêmio em terceiro colocado com 59 pontos, seguido do Bragantino com a mesma pontuação dos gaúchos e um jogo a menos. Fecham o G6 o Atlético Mineiro em quinto e o Flamengo em sexto, ambos com 57 pontos e com a diferença de os cariocas terem um jogo a menos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h53 agora. E os empresários do setor de eventos agropecuários têm até o dia 31 de dezembro desse ano para realizar o recadastramento de suas atividades previstas para o calendário de 2024. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária Agrodefesa destaca que esse procedimento é importante para a regularidade e permissão de eventos como leilões, rodeios, exposições agropecuárias, provas equestres, vaquejadas, entre outros. Thalita Fernandes, responsável pelo cadastro de eventos e trânsito vegetal, enfatiza que a partir de 1º de janeiro, empresas que não concluírem o recadastramento e desejarem realizar atividades desse tipo em 2024 terão que passar pelo processo de cadastro novamente. O recadastramento exige apenas 2 documentos, um requerimento e a anotação de responsabilidade técnica emitida pelo Conselho de Medicina Veterinária, além do pagamento de uma taxa com vencimento até 31 de janeiro do ano que vem. A coordenadora alerta que o cadastro é um processo distinto, envolvendo a entrega de mais documentos e uma taxa diferente. A submissão de documentos pode ser realizada de 2 formas: virtualmente através do Sistema de Defesa Agropecuária, o SIDAGO, para aqueles com login registrado, ou presencialmente em uma das 237 unidades operacionais locais distribuídas pelo Estado. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h10, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa terça-feira. O presidente Lula escolheu o juiz João Carlos Maier como novo desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A escolha significa uma vitória do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre o ministro da Justiça, Flávio Dino. Maier foi escolhido por Lula entre os integrantes de uma lista tríplice que tinha ainda o nome dos juízes Pablo Zuniga e Rosimaire Gonçalves. O juiz escolhido era apoiado não só por Lira, mas como figuras como o senador Renan Calheiros e também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Já Dino trabalhava pela escolha de Zuniga, que é maranhense, como ministro da Justiça. Lula, porém, preteriu o nome defendido por seu auxiliar. E uma resolução aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça na primeira sessão comandada pelo ministro Luiz Roberto Barroso em outubro, abriu caminho para a criação de diversos benefícios a magistrados de todo o país que podem assim aumentar a sua remuneração. A resolução garantiu a equiparação de direitos e deveres de juízes e de integrantes do Ministério Público. Com base nisso, um benefício já foi criado pelo Conselho da Justiça Federal, podendo aumentar a remuneração de parte dos juízes federais em cerca de 1/3. E para membros de tribunais estaduais e superiores, pode haver aprovação de novas remunerações. 711, mapas climáticos de 1990 a 2020, encaminhados ao Ministério do Meio Ambiente, mostram que pela primeira vez o Brasil tem áreas áridas similares a desertos. Mudanças climáticas, desmatamentos e queimadas impulsionaram o processo em todo o país, com exceção do sul. No norte da Bahia surgiram áreas áridas, segundo pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Outra pesquisa na Universidade Federal de Alagoas categorizou o árido como uma nova tipologia nas terras secas, redefinindo o semiárido brasileiro. E os consumidores vão antecipar a compra de Natal durante a Black Friday. Confira os detalhes dessa pesquisa com Priscila Mendes. A Black Friday, que acontece no dia 24 de novembro, é considerado um dos períodos mais aguardados do ano e cada vez mais pessoas estão interessadas em aproveitar as ofertas, realizando compras em lojas online e físicas. A data serve também como um ensaio para as vendas de Natal e é a oportunidade para o comércio renovar o estoque e se preparar para as vendas natalinas. Pesquisa realizada pela FEComércio Minas mostra que parte do público tem interesse em adiantar compras de Natal com a Black Friday, como explica Gilson Machado, economista da FEComércio Minas.
A pesquisa aponta que dos consumidores que conhecem a Black Friday, 53% devem ir às compras para aproveitar as ofertas. 56% destacam que podem realizar compra de produtos não planejados caso veja que os preços estejam atrativos. 34% informam que vão aproveitar para antecipar algumas compras do Natal. A data ela é uma excelente oportunidade para os consumidores irem às compras, aproveitarem as ofertas e também para o comércio varejista, elevarem as suas vendas ao passo aí que atendam essa demanda do mercado. Um levantamento feito pela CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, revelou que os belo-horizontinos estão dispostos a gastar até R$ 1.600 na Black Friday deste ano, como ressalta o administrador Marcelo de Souza e Silva, conselheiro do CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas e presidente da CDL-BH. A movimentação em torno da data promete ser grande, já que quase 75% dos entrevistados afirmam que irão às compras. Nesta Black Friday, o ticket médio de cada produto é de cerca de R$ 800. Como cada consumidor deve comprar até 2 produtos, o investimento final pode ser de até R$ 1.600. Os consumidores esperam a Black Friday para adquirir produtos de maior valor agregado e uso próprio. Isso explica o ticket médio mais elevado e a maior disposição para investir. Eletrodomésticos, roupas e eletrônicos lideram a lista de produtos mais desejados pelos consumidores para esta Black Friday. A previsão da CDL-BH é que durante o mês de novembro sejam gerados 2 bilhões na economia da cidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h14 e o governo de Goiás abriu o período de solicitação de matrícula na rede pública estadual de educação para o ano que vem, ontem, segunda-feira. Para se inscrever é preciso acessar o site www.matricula.gov.br e preencher o formulário. É possível indicar até 3 opções de escolas nas quais o aluno deseja concorrer a uma vaga. As vagas ofertadas são para os anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, ensino médio da 1ª à 3ª série e também para a educação de jovens e adultos, o EJA. São 998 instituições públicas estaduais de ensino pelo estado. Feita de forma online, na solicitação, o interessado precisa informar o nome completo, data de nascimento, CPF, endereço e telefone para contato e ainda a etapa de ensino, a série, o turno e até 3 opções de escola, como mencionado. O resultado será divulgado a partir de 11 de dezembro. A checagem é feita no mesmo site do preenchimento do formulário. Nele estará o nome da escola na qual a vaga foi disponibilizada. Com a informação, é preciso comparecer à unidade escolar com os documentos pessoais do estudante do responsável, de endereço e de escolaridade. Além disso, também será necessário, pela primeira vez, do certificado de vacinação emitido por uma unidade de saúde. Policiais rodoviários federais imobilizaram e detiveram um homem que parou o trânsito na BR-153 em Porangatu e ameaçavam veículos na via com uma enxada. O caso aconteceu no fim da manhã de ontem. Segundo a PRF, usuários da rodovia acionaram os agentes por volta das 11 da manhã. Quando chegaram ao local, funcionários da concessionária Ecovias já tentavam acalmar o indivíduo sem sucesso. De acordo com relatos, ele conseguiu atingir alguns veículos que passavam pelo local. A corporação informou ainda que o homem parecia estar em surto psicótico, além de muito nervoso. Os agentes tentaram negociar com ele, mas não tiveram sucesso. Eles então utilizaram o espargidor de pimenta, instrumento de menor potencial ofensivo, e conseguiram imobilizar o homem no chão. O indivíduo foi algemado e levado para o Hospital Municipal de Porangatu para uma avaliação. Em seguida, os policiais o conduziram para a delegacia local. O nome dele não foi divulgado e nem as possíveis motivações. O suspeito, todavia, pode responder pelos danos causados aos veículos e tentativas de agressão. A rodovia ficou interditada em ambos os lados por aproximadamente 20 minutos. 7h17. O governo de Goiás e prefeituras reorganizam o atendimento de urgência em unidades públicas de saúde. Os detalhes com Marcelo Tavares. A Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com os municípios, iniciou um trabalho de reorganização do atendimento de urgência de hospitais de alta complexidade do estado, seguindo o modelo do SUS. A iniciativa atende solicitação do Ministério Público de Goiás e tem o objetivo de desafogar unidades como o Hospital da Criança e do Adolescente, o ECAD, e o UGOL, localizados em Goiânia.
As unidades estruturadas para focar no atendimento de casos graves já iniciaram um trabalho de educação e orientação com distribuição de material e abordagem educativa para que pacientes com quadros leves procurem unidades de saúde de seus municípios de origem. A Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com os secretários municipais de saúde de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás estão trabalhando juntos nas ações de orientação. Segundo diretrizes estabelecidas pelo SUS, hospitais de alta complexidade devem concentrar a atuação no tratamento dos casos mais graves. Já os casos leves devem ser atendidos em UBS ou UPAs das redes municipais. De Goiânia, Marcelo Tavares, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h18. E o Cruzeiro corre no mercado para anunciar um novo treinador. Luxemburgo é o nome mais cotado para assumir o time na reta final do Campeonato Brasileiro e tentar salvar a equipe de mais um rebaixamento. Mas o tempo de contrato da Liana é que está travando as negociações neste momento. O clube e comandante discutem se Lucha fica para o ano que vem ou apenas os 6 jogos restantes desse Campeonato Brasileiro. Enquanto o novo treinador não é apresentado, Fernando Seabra, do Sub-20, comanda os treinos da semana. Zé Ricardo foi demitido nesse domingo, um dia após a derrota para o Curitiba por 1-0. Com o time na zona de rebaixamento, Ronaldo e a equipe foram ao mercado encontrar um treinador que tem a missão de evitar a queda para a Série B. As negociações com o Luxemburgo esquentaram nessa segunda-feira. E já que estamos falando de treinador, o novo treinador do Botafogo chegou. Thiago Nunes desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira às 20 horas no aeroporto Santos Dumont. O técnico disse que aceitou o desafio por 2 razões. Primeiro, por acreditar no modelo de gestão do clube e segundo, por confiar na qualidade do elenco para ser campeão brasileiro. O técnico já estava no Brasil. Ele deixou o Peru, país que trabalhou nesse ano no comando do Sporting Cristal, após a equipe ter sido eliminada do Clausura no fim de novembro. Ele estava resolvendo os últimos detalhes da mudança com a família no Rio Grande do Sul. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h20. Os frigoríficos precisam, aliás, o mercado físico do boi gordo voltou a apresentar preços acima da referência média no decorrer dessa segunda-feira. Assim, os frigoríficos precisaram manter as escalas de abate relativamente confortáveis, avaliando a necessidade de cumprir as obrigações relacionadas ao último bimestre. O período é pautado pelo auge do consumo da carne bovina no mercado interno, de acordo com o analista Fernando Henrique Iglesias, da consultoria Safras e Mercado. A incidência do 13º salário, demais bonificações comuns ao período, confraternizações e criação de postos temporários de emprego são fundamentais para justificar o comportamento da indústria, mantendo o atacado em viés de alta. Confira o preço da arroba do boi gordo pelo país nessa segunda-feira. Em São Paulo, capital, R$ 238. Goiânia, Goiás, R$ 237. Uberaba, Minas Gerais, R$ 230. Dourados, Mato Grosso do Sul, R$ 231. E Cuiabá, Mato Grosso, R$ 207. 7h21. Problemas climáticos prejudicam produção de alimentos no Brasil na safra 23 com o impacto da colheita da safra 24. A matéria é de Humberto Ferretti. Safra 2023 de grãos será maior que a anterior, porém ficará abaixo do esperado. Nova projeção do IBGE indica que a colheita total deve atingir pouco mais de 317 milhões de toneladas. Avanço de 20% na comparação com 2022. Ainda assim, são cerca de 800 mil toneladas a menos que a previsão anterior do próprio IBGE. O gerente do Instituto, Carlos Alfredo Guedes, explica que a redução aconteceu por conta dos problemas climáticos no sul do país, que tem afetado as culturas de inverno, como o trigo, cuja colheita está em andamento. A gente tinha uma estimativa de safra recorde para o trigo, o que não deve se concretizar. Nossa estimativa para o trigo caiu 12,9%, ficando aí em torno de 9,2 milhões de toneladas. E a gente teve quedas no Rio Grande do Sul de 22,4% e no Paraná de 7,2%. Bem, como vocês têm acompanhado, as chuvas na região sul têm sido muito fortes, muito intensas, e isso tem afetado bastante a cultura do trigo,
assim como as culturas de aveia e cevada, que estão caindo aí em torno de 10,3% na cevada e 12,6% na aveia. Quanto à safra de grãos 2024, cujo plantio está no começo, o IBGE fala inicialmente em uma colheita de 308 milhões de toneladas, queda de quase 3% na comparação com o ciclo deste ano. Neste caso, o gerente do Instituto alerta que culturas como soja e milho também podem ser afetadas pelos problemas climáticos. Na implantação da safra 2024, a gente já tem observado alguns problemas, como atraso no plantio de soja e replantio em algumas regiões do Brasil, né? E isso pode atrapalhar as culturas de segunda safra, né? Principalmente o milho, que é o que tem maior impacto aí nas estimativas da segunda safra. Bem, então a gente tem reduções também de outros produtos, né? A soja caindo 1,3%, redução de 2 milhões de toneladas. Mesmo assim, uma safra de 150 milhões de toneladas de soja, uma safra muito boa. O milho caindo 5,6%, né? É uma produção de 124,3 milhões de toneladas. Por enquanto, o único item cuja produção deve crescer em 2024 é o arroz, com uma safra 2,5% maior. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora. E a próxima edição do Sistema de Seleção Unificado, o SISU, que vai ocorrer em janeiro de 2024, já será atualizada com as mudanças na lei de cotas, que foram sancionadas nesta segunda-feira pelo presidente Lula. O SISU é um sistema eletrônico que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior, a maioria em universidades e institutos federais. O sistema executa a seleção dos estudantes com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Segundo o Ministério da Educação, com as alterações na lei de cotas, todos os candidatos inscritos no SISU serão classificados, primeiramente para as vagas ofertadas na modalidade de ampla concorrência, independentemente de atenderem aos critérios exigidos para os cotistas. Posteriormente, serão observadas as reservas de vagas para cotas. No mecanismo de ingresso anterior, o cotista concorria apenas às vagas destinadas às cotas, mesmo que ele tivesse pontuação suficiente na ampla concorrência. E o Brasil tem um estupro a cada 10 minutos e um assassinato de mulher a cada 6 horas. Milena Abreu traz os detalhes dessa triste estatística. O Brasil tem taxas alarmantes de violência contra a mulher. Todos os dias, um número grande de meninas, jovens, mulheres adultas e idosas são submetidas a alguma forma de violência no nosso país. Levantamento mais recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, feito com base em dados das secretarias estaduais de segurança pública, mostra que apenas nos 6 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou um estupro a cada 8 minutos e um feminicídio a cada 6 horas. Ao todo, foram 34 mil casos de estupro no primeiro semestre, a maior quantidade já registrada no período. Esse total representa uma alta de praticamente 15% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E isso considerando apenas os casos envolvendo meninas e mulheres, sem contabilizar as vítimas do sexo masculino. Homens também são vítimas de estupro. Em relação ao feminicídio, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública contabilizou 722 casos entre janeiro e junho deste ano, 2,6% a mais do que os 704 casos do tipo registrados no país entre janeiro e junho do ano passado. Significa um assassinato de mulher a cada 6 horas no primeiro semestre de 2023. Segundo o levantamento, o aumento de feminicídios no país foi puxado principalmente por ocorrências registradas no Sudeste, que inclusive foi a única região com aumento nos registros desse tipo de crime no período analisado. No Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e no Sul do país, a quantidade de casos de feminicídio caiu em relação ao primeiro semestre de 2022. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h27 agora. Último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. E já, Mega da Virada tem premiação recorde este ano.
550 milhões de reais. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nessa quarta-feira. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h34 agora, 7h34, já de volta com o último bloco do Jornal Verde Vale desta terça-feira. Olha, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O encontro, que não estava previsto na agenda oficial, aconteceu em meio à expectativa de que o presidente anuncie o novo chefe da Procuradoria-Geral da República. O nome escolhido pelo petista para o comando do órgão, conforme prevê a Constituição Federal, precisará passar por sabatina em votação no Senado. Será a segunda reunião entre Lula e Pacheco no Planalto em 2 semanas. Os dois haviam se encontrado no dia 3 de novembro para discutir a pauta econômica. Em nota, Pacheco disse ter tratado com Lula das pautas de interesse do país e do Senado, além da situação fiscal de Minas Gerais. E as apostas na Mega da Virada estão permitidas a partir da segunda-feira, dia 13, ontem. Concurso especial de fim de ano, de número 2.670, tem prêmio estimado em 550 milhões de reais, o maior da história. A premiação, contudo, não acumula, justamente por ser uma edição especial. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro pela Caixa Econômica Federal. Caso não haja ganhador ou ganhadora na faixa principal de 6 números, a premiação será dividida entre quem estiver na segunda faixa, ou seja, de acerto de 5 números e assim por diante. E as agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nessa quarta-feira. Quem traz os detalhes é Humberto Ferretti. Agências bancárias de todo o país ficarão fechadas nesta quarta-feira, 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. A informação é da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Contas de consumo, como as de água e luz, e boletos diversos com vencimento no feriado, poderão ser pagos na quinta-feira, dia 16, quando as agências funcionarão normalmente, sem a cobrança de juros ou multa. Esses documentos, porém, costumam já vir com a data ajustada. A FEBRABAN lembra ainda que o cliente pode agendar o pagamento de contas ou utilizar o autoatendimento, no caso dos boletos com código de barras. Os caixas eletrônicos e os serviços bancários por site e aplicativo dos bancos funcionarão normalmente no feriado. Sem esquecer que os meios digitais já respondem hoje por 80% das transações bancárias realizadas no país. Da agência Rádio 2 de Notícias, Humberto Ferretti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h37 agora. Olha, nesta semana, a Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás deu início à consultoria em parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para a elaboração de um plano estadual de atenção aos migrantes, refugiados e apátridas. Com o lançamento previsto para fevereiro, o instrumento visa estabelecer diretrizes para a implementação de políticas públicas destinadas a essa população. Goiás se destaca como um dos pioneiros na adoção de uma abordagem sistematizada para lidar com a questão dos migrantes. Até o momento, apenas Minas Gerais e Rio Grande do Norte publicaram planos similares. Segundo o secretário Wellington Matos, a iniciativa responde a uma demanda cada vez mais urgente impulsionada pelas dinâmicas migratórias em curso em todo o mundo. Governante Ronaldo Caiado anuncia pagamento de bônus com valor de até 95% do vencimento de todos os servidores da educação estadual na folha desse mês de dezembro. A reportagem é de Marcelo Tavares. O bônus por resultado destinado à educação estadual foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. O benefício dos servidores será acreditado na folha de pagamento do mês de dezembro e totaliza 198 milhões de reais. Cerca de 48 mil profissionais, entre professores, servidores administrativos e gestores efetivos e em contrato temporário, receberão um bônus correspondente a até 95% do vencimento, juntamente com o salário do último mês do ano, como explica o governador Ronaldo Caiado. O bônus alcança todos os servidores da educação, ou seja, receberão o benefício todos os professores efetivos,
contratos temporários, servidores administrativos e demais profissionais da educação estadual de Goiás. E pode ter a certeza que a única maneira que nós temos de romper o ciclo da pobreza, que é dando uma educação pública de excelência para todas as nossas crianças e jovens de Goiás. Este é o terceiro ano seguido em que o bônus é pago aos servidores da educação. Entre outros benefícios, todos os trabalhadores da rede recebem, além do salário e vantagens pessoais próprias da carreira, os auxílios alimentação e aprimoramento no valor total de R$ 1.000. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias.